Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Reginaldo e nessa aula nós vamos estudar equações de primeiro grau com incógnita. É um conteúdo muito relevante em matemática porque se consegue resolver muitos problemas de matemática e também do nosso cotidiano. Por isso, espero que você aproveite o máximo nossa aula. Por definição, equações de primeiro grau como incógnita são expressões algébricas com igualdade que contém pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos, chamado de incógnita. Vou ter essa expressão algébrica aqui, ax mais b igual a zero. Isso aqui é chamado de uma expressão algébrica e é denominada de uma fórmula geral de uma equação do primeiro grau como incógnita. Você vê que esse valor de x, o x ele é chamado de incógnita. E os valores de a e b são chamados de coeficientes. Coeficientes. Então você observa que nessa expressão algébrica você tem aqui o sinal de igualdade, certo? Você tem aqui uma incógnita e ela é chamada, essa equação é chamada do primeiro grau, por quê? Porque o maior expoente aqui, no caso da incógnita, é 1. Então, essa expressão ela é chamada de uma equação do primeiro grau como incógnita, por quê? Porque ela tem uma incógnita, que é no caso x, ela tem um sinal de igualdade e ela é chamada do primeiro grau porque o maior expoente da incógnita é 1. Vamos ver aqui alguns exemplos de equação no primeiro grau. X mais 6 igual a zero. 3x menos 8 igual a x. X dividido por 2 mais 3x dividido por 4 igual a zero. 3 vezes x mais 2 igual a x menos 8. Então você observa que todas essas equações são equações do primeiro grau, né? Porque você tem a variável, ou a incógnita x, todos aqui, né? Ela é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Por quê? Porque você só tem uma variável que é x, você só tem um valor do x. Porque nós poderíamos ter outros exemplos aqui. Eu poderia ter x mais y igual a 6. Isso aqui é uma equação no primeiro grau, mas com duas incógnitas, x e y. Esses exemplos aqui são equações do primeiro grau com uma incógnita. Bem, o que é resolver uma equação no primeiro grau com uma incógnita? É você encontrar o valor dessa incógnita. Então, numa equação, essa incógnita ou variável, ela tem um valor, e é isso que nós vamos calcular. Então, vamos ver aqui, através de um método bem simples, como é que se calcula o valor da variável, da incógnita, ou também chamada de raiz numa equação no primeiro grau. Como você vai resolver? Você observa que nessa equação você tem o sinal de igualdade e antes você tem aqui x mais 8 e depois você tem 31. Para você resolver a equação, você vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um esquemazinho, sinal de igualdade, eu vou chamar, antes da igualdade, vamos chamar de primeiro membro, depois da igualdade, vamos chamar tudo que tiver aqui, vai chamar de segundo membro. Então, o que é que vai ficar no primeiro membro? Aqui você vai deixar a incógnita, aqui vai ficar a incógnita. O que é que vai ficar no segundo membro? Os números. Então, quando você vai resolver uma equação de primeiro grau, você vai deixar no primeiro membro a incógnita, que pode ser uma letra x, y, z, a, b, a letra não interessa, mas que seja uma letra. E no segundo membro vai ficar os números. Aí tem um detalhe, quando você vai fazer a transposição, né? Quando você vai pegar um número e trazer para o primeiro membro, ou uma incógnita levar para o segundo membro, ou um número, você vai trocar o sinal. Você vai trocar o sinal. O que quer dizer? Se um número está aqui, uma letra está aqui positiva, ela vai
vai vir para o primeiro membro negativo. Se você tem um número que está no primeiro membro positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo e vice-versa. Então, com esse esquemazinho aí, é muito fácil se resolver uma equação no primeiro grau. É só você separar. Quando você vai resolver, os termos que tem letra, no caso que é incógnita, vai ficar no primeiro membro e os números vão ficar no segundo. E quando você vai transportar um de um membro para o outro, você troca o sinal. Quem está negativo fica positivo e quem está positivo fica negativo. Eu tenho x mais 8 igual a 31. Como nós falamos nesse esquemazinho aqui, o que vai ficar no primeiro membro vai ser a letra x. No segundo membro vai ficar os números, só os números. Então vai ficar assim, ó, x igual a 31. Como esse 8 vai sair daqui do primeiro vai vir para o segundo, você vai mudar o sinal, vai ficar menos 8. Olha o que eu disse, né? Você troca o sinal quando você muda de um membro para outro. Então vai ficar x igual 31 menos 8 vai dar igual a 23. Então o valor desse x é 23. Porque se você somar 23 mais 8 vai dar igual a 31. Nesse outro exemplo aqui, nós temos parêntese. Nós já estudamos em polinômios uma multiplicação de monômio por polinômio. Como vamos resolver isso aqui? Você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar o 4 por x e por 3. Fazendo essa multiplicação, vai ficar 4 vezes x dá 4x, mais 4 vezes 3 dá 12, menos x, igual a 24, mais x. O que acontece? Vamos fazer a separação. No primeiro membro vai ficar só os termos que tem x. Ó. Vai ficar 4x. Como esse x está no segundo membro, ele vai vir para o segundo, você troca o sinal, menos x. Esse menos x, ele está no primeiro membro e continua no primeiro, então você não muda o sinal dele. Ok? E aqui vai ficar 24, e aqui está mais 12. Esse mais 12, ele vai sair do primeiro membro e vai para o segundo, então você troca o sinal, vai ficar menos 12. Fazendo essa soma aqui, né? 4x menos x dá 2x. E 24 menos 12 dá 12. Então, 2x é igual a 12. Então, x é igual a 12. Você vai dividir 12 por 2. O número que vem aqui antes do x, você divide o número que vem no segundo membro. X vai ser igual a 6. Então, está aí. O valor de x, nesse exemplo aqui, é igual a 6. 3x igual a 23 menos 5. Observe que esse mais 5 está no primeiro membro, ele vai vir para o segundo, troca o sinal de mais para menos. 3x é igual a 23 menos 5, vai dar igual a 18. X é igual a 18 dividido por 3. X vai ser igual a 6. Então, o valor de x também é igual a 6. A letra D aqui, ó, você tem a multiplicação de um monômio por um polinômio aqui do mesmo jeito. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar esse 2 por m e depois por 1. Vai multiplicar o 3 por 2m e por 5. Fazendo essa multiplicação vai ficar 2 vezes m dá 2m, mais 2 vezes 1 dá 2. Você vai multiplicar aqui menos 3 vezes 2m dá menos 6m. Menos 3 vezes menos 5 dá mais 3 vezes 5 dá 15. Observe que você tem que fazer o jogo de sinal. Ó. Menos com menos dá mais, né? 3 vezes 5, 15. Igual a 6m menos 13. Bem, agora vamos fazer a separação, né? Vamos deixar no primeiro membro os termos que tem m. Quais são os termos que tem m aqui? 2m, menos 6m, 6m. Então, eles irão ficar no primeiro membro. 2m, menos 6m. Você não muda o sinal porque ele está no primeiro membro, continua no primeiro. Esse 6m, ele vai sair do segundo membro, vai vir para o segundo. Ou seja, esse 6m vai sair do segundo para o primeiro membro. Então, você muda o sinal. Ele vai ficar menos 6m igual. Menos 3 não muda o sinal porque está no segundo e continua no segundo membro. Esse 2 está no primeiro membro, vai para o segundo, vai trocar o sinal. Aqui mais 15 vai para lá, menos 15. Vamos fazer as somas.
2m menos 6m menos 6m vai dar igual a menos 10m. Igual menos 13 menos 2 dá menos 15. Menos 15 menos 15 dá igual a menos 30. Então, o valor de m vai ser igual a menos 30 dividido por menos 10. Fazendo essa divisão, menos com menos dá mais, 30 dividido por 10 dá igual a 3. Então, o valor de m nessa equação do primeiro grau é 3. Então, você deu para observar que para resolver a equação do primeiro grau é muito fácil. Você vai usar alguns conhecimentos de multiplicação ou divisão de polinômios e você vai usar essa regrazinha básica. Você vai separar os termos que têm letra e os que não têm. Então, a variável x ou qualquer outra letra vai ficar no primeiro membro e os números que não têm letra vai ficar no segundo membro. E depois você faz as operações. É simples e é fácil de resolver uma equação no primeiro grau. Nesse outro exemplo aqui, nós temos fração. Então, você vai calcular o MMC. O MMC de 9 é ele mesmo, né? Então, o MMC de 9 é ele mesmo. Você pode colocar um aqui, abaixo do menos 5 e do zero, sem problema algum. O que você vai fazer? Você vai dividir 9 por 9 dá 1, 1 vezes 3a dá 3a, menos 9 dividido por 1 dá 9, 9 vezes 5 dá 45, igual 9 dividido por 1 dá 9, 9 vezes 0 é 0. Então, vamos deixar o 3a no primeiro membro e esse 45 vai vir para o segundo, então vai ficar 45 positivo. O a vai ser igual a 45 dividido por 3. Dividindo 45 por 3 vai dar igual a 15. Então, o valor do a nessa equação é igual a 15. Nesse outro exemplo aqui, vamos calcular o MMC, como tem mais de um número, de 3 e 2. 3 e 2. 2 é dividido por 2. Dividido por 2 dá 1. 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 é 1, que dá 1. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC é 6. Olha. O MMC, eu vou colocar aqui. O MMC de 2 e 3 é igual a 6. Do mesmo jeito, você pode colocar um aqui, ó, abaixo, sem nenhum problema. E vamos fazer a divisão. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Mais 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 2x dá 12x. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3x dá 9x. Igual a menos 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 10 dá 30. E agora vamos fazer a separação, né? Dos termos que tem x e os que não tem x. Então, vai ficar 12x, corrigir aqui, 12x mais 9x é igual a menos 30. Como esse 8 é positivo aqui, ele vai vir para cá, ó, é positivo e vai vir para cá negativo. 12x mais 9x dá 21x, que é igual a menos 30 menos 8, sinais iguais soma, repete sinal, dá menos 38. X é igual a menos 38 dividido por... Bem, esse valor aí, né, você não pode dividir e você também não pode simplificar. Então, fica dessa forma, na forma de fração mesmo. Outro exemplo aqui, ó. O MMC de 2 e 4, né? O MMC de 2 e 4, vamos fazer aqui, dividido por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 ainda dá 1. Gente, não vou explicar aqui isso redetalhado, porque já vimos na aula passada. 2 vezes 2, 4. Bem, eu não vou explicar a vocês como se resolve, como se calcula o MMC de dois números naturais, porque já fizemos, né? Você veja uma aula passada aí que nós temos no nosso canal e você vai aprender a calcular tanto o MMC como o MDC. O MMC de 2 e 4 é igual a 4. Vamos colocar um aqui também, né? Sem nenhum problema.
e vamos fazer essa divisão. 4 dividido por 2 dá 2, aí você vai multiplicar duas vezes. Como é um polinômio, você tem que botar 2x mais 8 dentro de um parênteses, certo? Não pode ficar fora, não. Mais 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes x mais 2, igual a menos 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 8 dá 32. Fazendo essa multiplicação aqui, né, que nós já vimos, ó, vai ficar 2 vezes 2x dá 4x, mais 2 vezes 8 dá 16, mais 1 vezes x dá x, mais 1 vezes 2 dá 2, igual a menos 32. Fazendo a separação dos termos que tem x, ó, 4x mais x é igual a menos 32. Esse mais 2 vai para o segundo membro, troca o sinal. Esse mais 16 vai para o segundo membro, também muda o sinal. 4x mais 1x dá 5x. Se você somar tudo isso aqui, 32 mais 2 vai dar 34, 34 mais 16 vai dar 50, só que é menos 50. Então, x é igual a menos 50 dividido por 5. Fazendo essa divisão, vai dar igual a menos 10. Então, o valor do x nessa equação é igual a menos 10. E a nossa última equação aqui, né, nessa aula, vamos ver aqui. N dividido por 3 menos 8 igual a 7n dividido por 12 mais 6. Então, o MMC de 3 e 12, vamos calcular aqui rapidamente. Posso dividir por 2 dá 6, 3 não dá, 6 dividido por 2 dá 3, 3 não dá, e 3 como é número primo só dá por ele. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 3 e 12 é igual a 12. Podemos colocar 1 no divisor e 1 no divisor. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes n dá 4n. Menos 12 dividido por 1 dá 12, 12 vezes 8 vai dar igual a 96. Igual, 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 7n dá 7n. Mais 12 dividido por 1 dá 12, 12 vezes 6 dá 72. Separando, 4n menos 7n é igual a 72 mais 96. 4n menos 7n dá menos 3n. Você soma números diferentes, com sinais diferentes, subtrai 7 menos 4 dá 3, repete o sinal desse número aqui. Consideramos um número maior, em termos absolutos. 72 mais 96 vai dar 168. Então, n é igual a menos 168 dividido por 3. Se eu dividir, aí vai dar igual a 56. Então, o valor de n, da incógnita nessa equação, n dividido por 3 menos 8 igual a 7n dividido por 12 mais 6 é igual a menos 56. Então, meu amigo e minha amiga, deu para você perceber que resolver a equação do primeiro grau com uma variável é muito fácil. Você vai precisar de um conhecimento básico de polinômios, que nós já vimos em aula passada, e de mínimo múltiplo comum. E você utilizando aquela nossa regrazinha de você separar as variáveis, a incógnita no primeiro membro e os números no segundo, fazendo isso, com certeza você vai conseguir resolver. Espero que tenha conseguido aprender esse conteúdo de matemática, que ele é muito importante, como eu falei no início, para resolver muitos problemas de matemática e questões também do dia a dia no nosso cotidiano. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.